Pai, como somos gratos, Pai. Como somos gratos por estar na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, sabemos que o Teu amor dura para sempre. Oh, aleluia. Levantamos as nossas mãos, Pai, Te adoramos. Oh, Pai, levantamos as nossas vozes a Ti, Senhor. Dizemos como somos gratos pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Oh, Pai, por Ti, Pai, que derramou o Teu amor. Oh, aleluia. Sobre as nossas vidas. E hoje nós temos vida. Nós temos vida em abundância. Oh, aleluia. Somos tão agradecidos, Pai. Somos tão agradecidos, Pai. Porque podemos, Pai, e temos liberdade de estar na Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Temos liberdade de estar na Tua presença. Oh, de nos achegar a Ti, Pai. De viver para Ti, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Robramasto Soro Cantarama. Robramasto Soro. Para sempre. Aleluia. Robramasto Soro Cantarama. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Declara o quanto você ama o Senhor. Abre o teu coração ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Pai, eu te amo. Eu te amo, Pai. Não viveria sem Ti, Pai. Não posso viver sem Ti. Oh, aleluia. Não posso viver sem a Tua presença. Para onde eu iria, Pai? Para onde eu iria? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Me alegro na Tua presença, Pai. Me alegro na Tua presença. Louvo o Teu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Como é bom a presença do Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Para nos exortar, para nos ensinar, para nos consolar. Dependemos da Tua palavra em nós, dependemos da revelação da Tua palavra em nós. Queremos essa revelação guardada em nossos corações. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que Tu tem nos dado, que tem transformado as nossas vidas, que tem transformado as nossas vidas. A pura e eterna palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podem sentar, queridos. Obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Aleluia. Que coisa boa, né? Que maravilha nós estarmos na presença do Senhor, que a gente pode desfrutar desse momento, Queridos, eu não sei você, mas esse tempo de culto online, olha, não era para mim não, eu não nasci para isso não. Nasci para estar aqui junto de vocês, para nós estarmos juntos em comunhão. Foi assim que a igreja do Senhor nasceu, não é? A igreja do Senhor nasceu dessa forma. Quando a gente vê lá o livro de Atos, como eles se reuniam. No primeiro culto que Pedro fez, já se converteu 3.000, é desse jeito, queridos. A igreja foi feita para isso, para juntar gente, né? Então ninguém pode parar, olhar assim para algo desse tipo que aconteceu nesse tempo no mundo e pensar assim, puxa vida, isso é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Isso não é Deus querendo nos ensinar nada, porque de jeito nenhum é de Deus, querido.
porque é tão contrário aos princípios que estão estabelecidos na palavra, do que Ele quer, do que Ele pensa, sobre a nossa vida em comunhão, sobre a nossa vida em unidade, sobre a nossa vida como povo que vive unido, vive junto, vive ouvindo a palavra, vive crendo junto, orando junto. É tão diferente disso que não é de Deus não, querido. Lamento se você pensava que era, mas olha, desfaça essa minhoca aí da sua cabeça que de Deus o tempo de Deus vai começar agora. Vamos nos livrar disso, jogar isso para fora, né? Aleluia. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, não é? Aleluia. E de jeito nenhum essas coisas aconteceriam como nós estávamos vivendo, tão separados, não é? Tão longe um do outro, tão longe da igreja, tão longe da unção. Existe uma unção coletiva, queridos, que ela é preciosa para a igreja. É preciosa para mim, é preciosa para você, é preciosa para a igreja. Nós precisamos viver essa unção coletiva, de estar junto, não é? De receber aquilo que tem na outra pessoa, de dar aquilo que tem em nós para aquela pessoa que está próxima. São essas coisas que fazem a igreja. Amém? É isso que faz a igreja. Não é que eu queira dizer que a igreja é o templo, né? Você já ouviu tantas pessoas dizerem isso. A igreja não é o templo, não é o lugar que nós estamos aqui, mas a igreja somos nós unidos. O princípio é tão básico que esse negócio assim de crente desigrejado também não existe, né? Porque o crente desigrejado é aquele que está longe da mesma forma, está fora desse princípio da mesma forma, né? Aquela pessoa, não, o meu pastor é o Senhor, não precisa estar convivendo com ninguém. Então ele não recebe nada de ninguém e nem dá nada a ninguém. Você já imaginou isso? Você viver uma vida que você não dá nada a ninguém. Então, se o seu pastor é o Senhor, você supostamente está recebendo alguma coisa dele, quer dizer que você não tem nada a dar a ninguém. Porque longe das pessoas você não vai dar nada, o que você tem a ninguém, não é? Então, olha, nós vivemos um tempo aqui nós vivemos uns meses de crentes desigrejados. É do inferno, não é não? É do inferno esse negócio de crente desigrejado, né? Então, vamos esquecer isso. Estamos voltando e não estamos entrando no novo normal, não. Estamos voltando ao normal, né? Estamos voltando ao normal. Pensa numa palavra que eu tenho verdadeiro abuso, esse negócio de novo normal. Eu quero voltar ao normal, eu quero voltar àquilo que Deus pode fazer através da minha vida, daquilo que o irmão pode fazer em Deus para mim. Então eu quero dar, eu quero receber, eu quero o tempo todo, querido, ser igreja. Amém? Aleluia. Eu quero o tempo todo ser igreja. E lá no livro de Efésios, e a gente vai entender o quanto é importante nós sermos igreja, que lá no livro de Efésios, no capítulo 4, eu creio que muitos aqui já conhecem essa passagem, fala justamente de um princípio em que Deus estabelece para sermos igreja, não é? Porque Deus, amados, Ele é um Deus que Ele quer essa união, mas Ele quer essa união, Ele quer essa convivência com princípios, não é? Ele quer com princípios e Ele quer mais do que isso, Ele quer com propósitos, amém? Ele quer com propósito. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, sei que você conhece essa passagem, mas no versículo, a partir do versículo 7, ele diz assim: cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo, está falando de Cristo, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia. Então, querido, sabe, quando a gente vê uma passagem dessa, quando a gente está lendo, quando a gente está meditando sobre uma passagem dessa, a gente começa a perceber novamente esses princípios que eu falei logo no começo, que Deus quer comunhão, não é? Deus quer a gente perto, Deus quer a gente tudo unido. Por quê? Porque Ele concedeu dons aos homens.
Porque ele concedeu dons aos homens. Ele deu uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres, evangelistas, apóstolos. Por quê? Porque todos nós, como igreja, precisamos usufruir desses dons. Separados, nós não usufruímos desses dons. Então, nós precisamos o tempo todo estar usufruindo desses dons. E esses dons, queridos, quando Deus ele nos fala, quando a sua palavra nos fala que dons são esses, ele nos deixa muito claro o propósito. E ele diz no verso 12, com o fim. Em outra versão diz assim, querendo, ou seja, é Deus querendo, é um desejo de Deus, é a vontade dele em manifestação, que esses dons sirvam para preparar os santos para a obra do ministério. Então, quem se prepara são os santos para fazer a obra, não são os dons, só os dons que têm a responsabilidade de fazer as obras, mas os santos. Os dons são aqueles dados pelo Senhor para preparar os santos para a obra. Então, a obra não é responsabilidade exclusiva dos dons, ou daqueles que têm os dons. Na verdade, nós que temos os dons, eu estou falando de nós porque eu estou aqui falando na qualidade de pastor, um dos dons, nós estamos aqui para treinar você, a igreja, para a obra do ministério. Então, a obra é nossa, amém? A obra é nossa. Agora, o mais importante disso tudo é que quando nós estamos nessa obra, quando nós somos preparados para essa obra, diz que o propósito é que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para que cheguemos à maturidade da plenitude de Cristo. Ou seja, tem um propósito, amém? Tem um propósito. Deus deu os dons, Deus concedeu os dons, não é? Jesus, ele concedeu os dons com o propósito, edificar o corpo de Cristo para a obra do ministério, ou preparar o corpo, os santos, para a obra do ministério. Só que quando você está na obra do ministério, quando você está fazendo a obra do ministério, você está sendo edificado para alcançar a maturidade da plenitude de Cristo. É você ou nós, como igreja, que ao fazermos a obra, nós somos edificados para alcançar a maturidade. Por quê? Porque o desejo de Deus, lembra, é Deus querendo que nós alcancemos a maturidade. Deus não quer, queridos, em momento nenhum, a vontade dele, em momento nenhum, foi que nós permanecêssemos na meninice. Amém? Deus não quer, de forma nenhuma, que um filho seu permaneça na meninice. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus exigente. Deus é um Deus exigente. Pode parecer estranho isso, mas você vai entender que Ele é um Deus exigente. E você vai entender também, eu espero que você entenda, por aquilo que vamos falar, que essa exigência de Deus, ou esse alcance da maturidade que Deus quer de nós, é importante para que Ele possa nos mostrar, ou para que Ele possa se mostrar a nós como um Deus exigente. Porque quando eu quero dar algum comando para o meu filho, tenho os dois filhos meus que estavam aqui, Natan com 14, Caio com 7. Então, o nível de exigência que eu faço para Natan, que já é um pouco mais maduro, não pode ser o mesmo nível de exigência de Caio. Porque Caio ainda é uma criança, né? Natan já é um adolescente, né? Porque quando é para ganhar presente no Dia das Crianças, papai, estou pensando, porque eu já sou um adolescente, né? Então, o nível de exigência para o adolescente não é o mesmo nível de exigência da criança. Mas sabe, queridos, Deus, por ser um Deus exigente, Ele quer que nós alcancemos a maturidade para Ele poder tratar conosco no nível que Ele deseja. Amém? No nível que Ele deseja. E você sabe, quando nós crescemos, quando nós estamos à volta do conhecimento e da maturidade que nós queremos receber de Cristo, ou queremos chegar ou alcançar a medida da plenitude de Cristo, como tem aqui no livro de Efésios, necessariamente nós precisamos entender que isso é algo que precisa ser um desejo nosso também, sabe? Quando Ele concedeu os dons para
sermos preparados para a obra do ministério, para chegarmos à unidade da fé, para sermos edificados, para chegarmos ao conhecimento e alcançar essa maturidade na plenitude de Cristo, é porque nós precisamos entender que essa é a vontade da onde Deus quer nos levar. Deus não quer que a gente fique o tempo todo na meninice. Não é um crente que nasceu de novo e ainda é um menino na fé, está super tranquilo. Por quê? Porque ele nasceu de novo agora. Ele não tem muita coisa dentro dele em relação ao conhecimento de Cristo, porque ele ainda não esteve exposto aos dons, e essa é a função dos dons, ele ainda não esteve exposto aos dons para crescer, então ele é um menino. Agora, à medida que o tempo vai passando, essa pessoa que está na fé, que já é nascido de novo, que já está exposta aos dons, precisa crescer. Porque seria anormal nós vermos, naturalmente falando, um homem com comportamentos de criança, não é verdade? Você concorda comigo que é anormal? Quando nós vemos um adulto com comportamento de criança, nós somos os primeiros a fazer um julgamento daquilo. Rapaz, não pode, um grangazá desse tamanho não pode estar se comportando dessa maneira. É um julgamento que nós fazemos. Mas sabe, queridos, Deus, como Ele deu dons para que nós alcancemos essa maturidade, então no momento em que nós estamos expostos a esses dons, Deus ele não quer que nós permaneçamos crianças. Ele quer que a gente cresça. Amém? Porque quando a gente cresce, nós podemos ser exigidos. Ou Deus pode tratar conosco no nível de exigência que Ele tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou começar a dizer algo para vocês. Deus é exigente, porque Ele mostra na sua palavra que Ele não concede muitos... Ele não divide Ele mesmo com muitas coisas, não. Na verdade, Ele não divide Ele mesmo com nada e com ninguém. Lá no livro de Mateus, no capítulo... Não precisa você abrir não, que eu vou falar mais rápido. No livro de Mateus, capítulo 22, verso 37, perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento. Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Então, veja só, nós podemos até passar isso de vez em quando, nós esquecermos essa passagem aqui de Mateus 22. Mas agora que você está escutando novamente essa passagem, imagine aí, o que é que Deus quer, qual é o primeiro grande mandamento de Deus para as nossas vidas? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não é um pedacinho, não pode ter uma brechinha lá para nada mais do que Deus, é de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Sabe, queridos, é todo o seu ser precisa amar o Senhor. O seu coração, o seu intelecto, as suas emoções, tudo isso precisa amar o Senhor, acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o maior mandamento, como Jesus Cristo disse. Agora, por isso que eu disse que Deus é um Deus exigente. Você não acha isso que é um nível de exigência alto? Que você não pode repartir Deus com mais nada no seu coração? Não é que você não vai amar sua esposa, não é que você não vai amar seus filhos, mas o maior, o primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe quando ele falou lá, quando Jeremias falou no verso 29, ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Não é quando me procurarem um pouquinho, quando derem um tempinho, quando lerem um pouquinho, é quando me buscarem de todo coração. Deus é um Deus exigente. Ele quer, queridos, muito mais do que a gente pode pensar em dar a Ele. Ele quer muito mais. Eu posso pensar assim, eu estou dando a Deus. É uma ministração que eu vi uma vez do pastor Luciano Subirá. Ele dizendo que estava no ano que fez o maior jejum da vida dele, 40 dias de jejum.
40 dias. Orava, lia a Bíblia todo dia. 40 dias, você imagina, eu nunca fiz um jejum de 40 dias. Não consigo nem imaginar o dia que Deus vai me dar uma direção dessa. Mas ele fez. E quando ele estava terminando, nos últimos dias, ele disse que Deus olhou para ele assim, disse, você ainda não está me dando tudo que tem. Aí ele disse que se indignou, né? Como é que pode um negócio desse? Sabe, queridos, nós nunca damos tudo o que Deus quer para Ele. O que é dele que nós precisamos dar. Nós sempre temos alguma coisa a mais para dar ao Senhor. Porque é dele. Porque é dele. Aí, no mesmo livro de Mateus, essa passagem você lembra? Jesus estava lá no capítulo 6, Jesus estava dizendo, olha, não se importa com o que você tem de vestir, não se importa com o que você tem de comer, não se importa com o que você tem de beber. Você concorda comigo que é tudo necessidade básica? A gente não pode deixar de ter vestimenta, a gente não pode deixar de ter bebida, a gente não pode deixar de ter comida. É tudo necessidade básica isso. Mas mesmo assim, Jesus disse assim, olha, busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então existe, queridos, uma ordem no coração de Deus para que nós possamos nos dar totalmente a Ele. Para que nós possamos estar totalmente nele. Sabe? E isso é tão importante, porque quando Jesus ele fala dessas necessidades básicas, ele está falando simplesmente que não é alguma coisa que ele quer de nós, ele nos quer por inteiro, ele nos quer todo, ele nos quer todo. Você pode até sair essa noite aqui pensando assim, mas puxa vida, eu já dou tanto ao Senhor, já tenho tanto ao Senhor. Glória a Deus, queridos, que você vai sair dessa noite pensando assim, daqui. Mas você ainda tem mais a dar a Ele. E pode ser que muitos saiam daqui dessa noite dizendo assim, rapaz, eu ainda tenho muito para dar ao Senhor. Eu ainda não estou dando assim uma boa parte do que é para dar a Ele, eu ainda não estou dando não. Eu preciso fazer isso. Porque Deus é um Deus exigente. Sabe, mais do que exigente, queridos, Deus é um Deus ciumento. Sabe que você sempre pega essa palavra ciúme, você traz sempre para conotação um pouco mais humana, e acaba sendo uma conotação um pouco mais negativa, não é isso? O ciúme acaba sendo, no nosso dia a dia, porque nós somos humanos, e nós vemos a expressão humana desse sentimento ciúme, nós acabamos entendendo esse sentimento como algo negativo, mas a palavra de Deus diz que Deus é um Deus ciumento. Então o ciúme necessariamente não é uma coisa negativa. Da parte de Deus, queridos, o ciúme de Deus rapaz, eu não quero dividir Giacome com ninguém, eu quero que Giacome só para mim. Eu não quero dividir Ricardo, Eduardo, eu não quero dividir com ninguém, eu quero ele só para mim. Isso é ciúme. Não é assim o ciúme natural? Só que o ciúme natural leva a uma conotação diferente, negativa, né? Porque acaba sendo uma coisa ruim. Porque nós não sabemos lidar, ou nós não sabemos lidar com esse sentimento. Nós, como humanos, não conseguimos lidar com esse sentimento. Mas Deus, Ele consegue. Deus, Ele consegue. E é próprio dele não querer, queridos, dividir esse sentimento de amor com mais ninguém. Eu quero que o amor de Marcelo seja para mim. Pelo menos o primeiro amor dele tem que ser para mim. Ele pode amar a Maraísa, ele pode amar a Débora, pode amar os seus pais, pode amar, mas o primeiro amor tem que ser meu. Esse é o sentimento de Deus, queridos. E esse não é um sentimento negativo, é o sentimento de um Deus exigente. É o sentimento de um Deus ciumento. Amém? Zeloso. Isso. Por quê? Porque Ele nos quer por perto. Amém? Porque Ele nos quer por perto. Quando nós... e quando eu citei os meninos, né? A gente precisa lembrar disso. Quando nós somos exigentes com os nossos filhos, é porque nós queremos o melhor para eles. Eu posso ser exigente num comportamento que ele tem, eu posso dizer para ele, né, agora vamos falar de Natan, que já está maior, eu posso dizer, meu filho, eu não quero
que você haja de uma determinada forma, ou que fale determinada coisa. Mas papai, você está sendo muito exigente, mas tem um propósito. Por que é que eu não vou querer que ele haja de determinada forma? Porque eu sei que se ele agir daquela forma que eu estou dizendo, pode ser prejudicial a ele. Porque eu sei que se ele falar de uma determinada forma, pode ser prejudicial a ele. Pode causar um dano a ele. Eu estou sendo exigente? Estou. Estou sendo exigente. Mas é porque é para o bem dele. Agora, se eu, segundo a Bíblia diz que eu sou mau e posso fazer isso pelo meu filho, você imagina Deus, que é bom. Então, quando ele é exigente, queridos, nós sabemos que isso vai, tudo que ele exige de nós, não, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. É muita exigência, mas é uma exigência que é para o meu bem. Eu sei que é para o meu bem. Eu sei que vai ser o melhor para mim. Amém? Eu sei que nada, queridos, pode fazer diferente, pode acontecer de errado quando eu sigo os parâmetros ou a forma como Deus determinou que eu agisse ou que eu fizesse. Então, se eu preciso amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento, é porque Deus tem um propósito bom para a minha vida. É porque Deus tem algo bom para a minha vida. Amém? Porque Ele estabelece esse nível de exigência, porque Ele nos ama como ninguém mais pode amar, porque Ele é amor. Amém? É interessante a questão do amor, né? Porque o amor para nós é um sentimento, mas para Deus é a sua própria natureza. Amém? Para Deus é a sua própria natureza. Deus, Ele não tem amor para nos dar. Deus, Ele é amor. Então, se Ele nos ama e Ele é amor, ou melhor, trocando, se Ele é amor e por causa disso nos ama, todas as suas atitudes, tudo aquilo que Ele escreve na sua palavra, tudo que está escrito na sua palavra, que é eterna e imutável, é para o meu bem. Amém? É para o meu bem. Eu não posso ou eu não preciso fazer nada diferente daquilo que está na sua palavra, porque eu já sei que é para o meu bem. Então, quando Ele estabelece esses princípios, queridos, Ele sabe, Deus sabe, que quando não é dessa forma, abre uma concorrência no nosso coração. Vai abrindo concorrência no nosso coração com Ele. Nesse mesmo capítulo de Mateus 6, que eu tinha lido ainda há pouco, diz assim, no mesmo capítulo que ele tinha falado da necessidade de buscar o Senhor, não é? Em primeiro lugar, ele diz assim, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Algumas versões dizem mamon, não é? Ao dinheiro. Essa referência aqui que ele está fazendo ao dinheiro é porque ele sabe que uma das coisas que tira mais ou abre mais concorrência com Deus é justamente essa necessidade do ser humano de ter. De ter. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que ser, não é? Eu tenho que ser alguma coisa por causa dos recursos, do dinheiro que eu tenho. Então, Deus diz assim, Jesus ele diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É assim. É assim. Isso não é, queridos, uma questão, Jesus, ele em momento nenhum, ele estava levantando uma questão aqui contra a riqueza. Ele estava levantando uma questão de aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Nele ou nas riquezas? No que Ele pode me dar, no que eu posso ter, ou no que Ele é, por quem Ele é? Essa é a realidade dessa passagem. Então, quando Jesus, Ele usa uma passagem dessa assim, e diz para a gente não abrir concorrência, né? Porque o que Jesus está dizendo é, não abra concorrência. Ou vai amar um e desprezar o outro, né? Ou vai dar errado, porque tem que ser assim. O seu coração tem que ser todo de Deus. Amém? Tem que ser todo de Deus. Quando
Paulo escreveu para Timóteo, lá no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sentimentos. Outra vez, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando contra a riqueza propriamente dita? Não. Estava falando sobre aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração? Então, queridos, muitas vezes nós queremos ou desejamos algumas coisas, e essas coisas que nós vamos desejando, principalmente do ponto de vista que Jesus e Paulo falou aqui, do ponto de vista natural, daquilo que nós podemos adquirir, daquilo que nós podemos adquirir, muitas vezes, essas coisas tiram o nosso coração do lugar que era para estar. É a riqueza propriamente dita? Não, é o coração. É aonde o coração está e aonde ele precisa ir. Estava lendo recentemente um artigozinho sobre um empresário americano. Olha só que interessante. Esse empresário nasceu, ele nasceu numa família cristã, né? E ele foi crescendo nessa família, e todos os irmãos deles foram parecendo muito aptos para o ministério, para a pregação, viraram pastores e tudo mais, e ele era o mais novo, e ele não tinha, vocação nenhuma para aquilo, porque Jesus concede os dons, amém? E ele viu que não tinha aquilo, mas ele começou a perceber que ele tinha um chamado empresarial, não é empresarial a palavra que eu quero, é empreendedor, e ele pensou em montar uma empresa. Ele montou uma empresa, essa empresa foi crescendo, hoje é uma empresa que sabe dizer, que eu mostrei para ela, aquelas empresas que vendem aqueles artesanatozinhos que vendem os negocinhos para você decorar no Natal, decorar em festa, aniversário, sabe como é aquelas coisinhas bonitinhas de madeira, pronto. Ele tem uma das maiores empresas dessa hoje dos Estados Unidos. Aí o que é que ele fez? Continua crente mesmo. Ele é simplesmente um dos homens que, como pessoa física, mais contribui para entidades missionárias no mundo inteiro. Só no ano que foi o artigo que eu li, era um artigo um pouquinho mais antigo, mas só no ano de 2012, ele investiu do bolso dele, na obra missionária, $500 milhões. É muita coisa, não é? É muita coisa. Por quê, queridos? Porque o amor dele não está no dinheiro. Ele continuou rico do mesmo jeito. No outro ano ele investiu mais 500, e depois ele deve ter investido 600, e depois ele deve ter investido 700. Por quê? Porque o amor dele não estava no dinheiro. O amor dele estava em Deus. Por isso que Deus diz: me ama de todo o coração. Porque quando você não abre a concorrência, por que me ama de todo o coração? Porque quando você preenche alguma coisa, você imagina um copo, né, para não ser uma coisa muito grande, você imagina um copo que você vai enchendo d'água. Você imagina aquele copo do seu coração e a água, o amor que você tem por Deus. Quando você enche aquele copo de água completamente do amor de Deus, vai caber mais alguma coisa? Não, não vai caber mais nada. Amém? Não vai caber mais nada. Eu sei que se tiver algum professor de física aqui, vai dizer que você ainda pode botar algumas coisas dentro do copo, mas vai transbordar, né? Aquele nível do que tinha ali dentro já vai passar, já é outra coisa, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. É a única coisa que eu me lembro de física da escola, né? Então, queridos, quando nós estamos plenamente supridos de Deus, nós não abrimos concorrência em nosso coração para mais nada, né? Aquele homem, ele estava suprido de Deus. Na verdade, ele nasceu naquele lar cristão, ele se desenvolveu naquele lar, viu que ele não tinha, de fato, um chamado vocacionado para a palavra, mas olha só que coisa importante. Sabe quantas pessoas já devem ter vindo
ao conhecimento de Cristo por causa daquele dinheiro investido daquele empresário, puxa vida, milhões e milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, não importa, querido. O importa é que o dinheiro dele está servindo para o reino. Deus, ele não tem problema com riqueza, amém? Tanto é que aquele homem prosperou. E se não tivesse o dinheiro daquele homem, algumas coisas teriam sido impedidas naturalmente aqui na terra, não é? Algumas coisas teriam sido impedidas. Algumas obras que ele investiu, talvez não tivesse conseguido prosperar. Alguns missionários que foram para o campo e pregaram a palavra, talvez não tivessem conseguido ir, mas foram. Por quê? Porque ele investiu o coração dele naquilo, e o coração dele não estava na riqueza, estava no Senhor. Estava no Senhor. Então é por isso que quando Deus exige o contentamento em buscá-lo, não é uma exigência gratuita, querido, é uma medida preventiva para que essas seduções do mundo não nos tire do caminho da fé, não nos tire do caminho certo. Quando Deus, ele pede para que nós sejamos supridos com Ele, é para que a nossa vida, querido, seja suprida. Quando nós somos supridos nele, a nossa vida é suprida, independente de qualquer coisa. Sabe, queridos, Deus, ele não exige, Deus, ele não é um Deus exigente, não é um Deus que quer o seu coração, não é um Deus que quer que você busque a Ele de todo coração para te dar alguma coisa. Deus não é um Deus assim, porque Ele tem falta de alguma coisa. A Bíblia diz, no Velho Testamento, né, no hebraico do Velho Testamento, Deus é chamado de o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou o Deus mais do que suficiente. Ele tem todas as coisas, Ele é todas as coisas, Ele é suprido de todas as maneiras. Amém? Então ele não precisa, entenda o que eu vou dizer, ele não precisa do meu amor, porque se eu não der o meu amor, Deus continua sendo Deus. Se eu, Vinícius, não der o meu amor a ele, ele continua sendo Deus da mesma maneira. Mas é o que ele quer? Não, ele quer que eu dê o meu amor. Por quê? Porque ele sabe que é melhor para mim, como é o exemplo que eu dei dos filhos. Quando eu faço uma exigência para os meus filhos, não é porque eu preciso daquilo. Eu não preciso que ele necessariamente obedeça àquela exigência que eu estou fazendo. Eu não vou morrer por causa disso. Mas eu sei que se ele fizer, vai ser melhor para ele. Amém? E esse é o desejo de Deus, queridos. Ele é autossuficiente. Deus, ele não vai ter uma crise de identidade, não vai ter um problema de autoestima lá nos céus, porque o ser humano não vai dar o 100% do coração a ele, de forma nenhuma. Mas assim mesmo ele quer, porque ele sabe que nós vamos ser abençoados com isso, que isso só trará bem a nós, que nós é que vamos ganhar com isso. Não é tremendo isso, queridos? Aleluia! É muito bom, amados, quando nossas exigências, quando as exigências que são trazidas para nós por um Pai tão amoroso, são exigências que vai só trazer bem a nós, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus, ele não vai mudar. Então, quando ele faz uma exigência para nós, ele é aquele que vai nos encher de contentamento, porque nós fizemos aquilo que ele queria que nós fizéssemos. Porque nós vivemos aquele propósito na vida dele. Amém? Porque, queridos, tem muito crente, como eu disse lá no livro de Efésios, qual é o desejo de Deus? Que o crente chegue à maturidade. Que o crente chegue à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou uma versão que diz, a medida da estatura completa de Cristo. Você imagina o quanto Cristo, queridos, ele é completo nele mesmo, porque ele é Deus. Você já imaginou que o desejo de Deus é que nós cheguemos à estatura de Cristo? Olha que coisa tremenda isso. Mas é o desejo dele. Não, pastor, mas eu não consigo não. Mas Deus quer que você faça. Se você vai morrer antes de conseguir, não é problema seu. Mas ele quer que você vá buscando.
Ele quer que a sua vida seja a busca por alcançar a maturidade, atingindo a plenitude completa de Cristo. Amém? Esse é o desejo de Deus, queridos. Essa é a vontade de Deus. Tem gente que tem gente que vai passando por tantos problemas, que quando lê Romanos 8,31, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa assim, se Deus é contra mim, quem será contra mim? Quem será a favor de mim? Né? Tem gente que chega nesse, mas queridos, Deus ele só quer o melhor. Deus ele só quer te alcançar de todas as maneiras. Deus ele quer te encher, Deus ele quer te dar contentamento, Deus ele quer te completar, Deus ele quer que você não tenha falta de nada. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele para você. E quando é que nós recebemos toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem da parte do alto para nós? Quando nós estamos nele. Quando nós estamos nele. Nós não podemos receber, queridos, de Deus sem estar nele. Lembra de Jeremias? Quando é que vocês vão alcançar aquilo que vocês estão buscando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. É um princípio. Esse princípio não muda. Amém? Esse princípio não muda. Porque Deus, queridos, ele não pode te encher, vamos falar novamente das riquezas. Deus, ele não pode te encher de riquezas se o seu coração não está nele, está na riqueza. Porque ele sabe que aquilo ali vai ser uma grande pedra de tropeço na sua vida. Se você já não estava muito bem, aí é que você vai se embora mesmo. Por quê? Porque o seu coração vai ficar preso naquilo. Vai ficar preso naquilo. Você não pode servir ao dinheiro. Eu estou usando a referência ao dinheiro, porque a própria palavra sempre, Jesus mesmo usou muito essa referência ao dinheiro. Porque o dinheiro é algo que prende muito os nossos corações, de fato. Mas tem muitas outras coisas, queridos. Pode ser o teu emprego, pode ser a tua família, os teus filhos. Não estou dizendo que você não vai amá-los. Mas aonde é que está ainda a vontade de Deus em relação àquilo que você vive em relação à sua família? Não vou fazer a vontade de Deus por causa deles. Está errado. Não vou fazer por causa do dinheiro. Está errado. Não vou fazer por causa do emprego. Está errado. Sabe, queridos, é muito fácil nós fazermos a vontade de Deus quando nada vai custar para nós. É fácil. É muito bom. Mas uma coisa simples aqui na nossa vida, nós que estamos aqui nessa noite, né, e para quem está nos assistindo em casa. Uma coisa simples, o emprego. Você tem um bom emprego, um bom salário, dentro dessa perspectiva do mercado hoje, tudo jóia, passou a pandemia todinha, você está lá, firme e forte, inclusive recebeu uma promoção, olha que coisa tremenda. Durante a pandemia, você ainda recebeu uma promoção. Aí agora eu não estou falando nem da família, né? Estou falando do emprego mesmo, daquilo ali. E às vezes não é nem só o salário, não é nem só o dinheiro do emprego, mas é o conforto que você tem com aquilo ali. Aí Deus trata com você, olha, está na hora de você se mudar e você ir para outro lugar. Não tem nada a ver, viu, pastor? Mas é que eu me lembrei disso agora. Mas, então Deus quando diz assim, está na hora de você sair, para você ir para outro lugar. Qual é a sua primeira reação? A sua primeira reação é, eu vou, ou, ih, rapaz, e agora? Como é que vai ser? Por quê? Porque isso está lhe custando o seu emprego, naturalmente, está lhe custando o seu conforto, está lhe custando o seu dinheiro, não é? Está lhe custando muito. Mas você, ao mesmo tempo, você tem a convicção, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sabe que é realmente Deus falando com você. Você não tem dúvida nenhuma disso, eu estou partindo desse princípio, tá certo? Estou partindo do princípio que você não tem dúvida nenhuma disso, que é Deus falando com você, porque você o buscou em oração e Deus tratou disso com você, mas aí Deus veio com essa. Pá! Assim para você. Aí o que é que você faz? Ih, Senhor, dura coisa me pediste, né? É assim que você faz, ou Senhor, estou pronto, está mandando, eu vou. É disso que Jesus Cristo estava falando, é disso que a palavra fala quando diz que Deus é um Deus exigente, é um Deus que quer o nosso coração, amém? É um Deus que
que nos alcança, queridos, porque como Ele é autossuficiente e Ele não depende de nós para nada, mas pelo contrário, Ele quer pegar essa autossuficiência e fazer algo proveitoso em nossas vidas, nós precisamos estar prontos para atendê-lo. Nós precisamos estar prontos para segui-lo. Porque nós fomos criados, amados, com um propósito. Amém? Essa maturidade que nós precisamos chegar é uma maturidade que nós precisamos entender que quando nós nós alcançamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, não é à toa que nós celebramos, por exemplo, a ceia do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar aquela obra que Jesus Cristo fez. Nós estamos aqui nessa noite para relembrar. Jesus Cristo disse, olha, é importante que vocês relembrem isso até que eu volte. Então, quanto tempo isso vai ser? Até que ele volte. Quando é? Não sei, é até que ele volte. A gente vai relembrar isso. Por quê? Porque ele sabia que a gente podia muito bem esquecer isso aqui. A gente podia muito bem, queridos, esquecer que a obra de Jesus naquela cruz foi a obra justamente que nos resgatou e nos trouxe a um local de intimidade e de conhecimento da palavra de Deus, aonde nós podemos dar completamente o nosso coração a Ele, porque nós fomos regenerados. Porque eu não podia estar falando essas coisas, ou essa palavra que eu estou dando hoje, nessa noite, ela não é uma mensagem evangelística propriamente dita. Por quê? Porque essa mensagem é para quem já tem o coração entregue ao Senhor. Porque quando você já tem o coração entregue ao Senhor, você sabe que você precisa dar o seu coração entregue ao Senhor totalmente. E por que você sabe disso? Pela obra que Jesus Cristo fez. Porque Ele entregou o seu corpo, porque Ele derramou o seu sangue, e por causa disso nós fomos limpos, nós fomos regenerados, nós fomos feitos nova criatura. E essa nova criatura, queridos, é totalmente nova. Ela está em comunhão com Deus como nós nunca tivemos antes. E porque nós estamos agora nessa comunhão com Deus, nós podemos viver essa comunhão com Deus da forma como Ele deseja que nós vivamos. Amém? Ele deseja que nós vivamos dessa forma. Ele quer que a gente chegue à maturidade, ao conhecimento da plenitude de Cristo, porque Ele já sabe o que nós sabemos que Cristo fez, que Cristo se derramou por nós, que Cristo se entregou por nós, e como Ele sabe que nós sabemos, Ele diz assim, então já que você sabe agora, porque foi que eu entreguei Cristo, porque foi que eu enviei Cristo, porque foi que Cristo morreu no seu lugar, então agora eu quero algo de você, o seu coração. Eu quero o seu coração. Nós não podemos negar, queridos, aquilo que sequer nós não temos mais. O nosso coração é dele. Nós fomos feitos novos, nova criatura. E quem fez? Deus. Quem nos fez uma nova criatura foi Deus. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos dele. Se nós somos dele, nós não podemos deixar de dar a ele aquilo que nem sequer não é dele, não é nosso, é dele. Amém? Por isso que ele diz que nós não podemos compartilhar esse amor ou a primazia desse amor com mais nada. Só podemos dar a Ele. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento e o maior deles. É o que Jesus Cristo diz. Amém? É o maior deles. Aleluia. Nós precisamos sempre compreender, queridos, que quando nós recebemos essa natureza de Deus, nada pode mudar essa natureza que nós já temos. Nós temos a mesma natureza de Deus em nós, porque nós somos criatura, ou feitura dele. Amém? Nós somos feitura dele. E então, amados, nós não podemos, ou nós não devemos, de forma nenhuma, esquecer quem nós somos e como nós precisamos viver essa vida de comunhão com Deus. Amém? Você precisa estar bem firmado nisso.
Você precisa estar bem certo, queridos, de que nada pode te separar do amor de Deus, e porque nada pode te separar do amor de Deus, ou do amor que Deus tem por você, você também não deve afastar o seu coração desse amor. Amém? Você não deve afastar o seu coração desse amor. Lembra, Deus é um Deus exigente. Ele quer muito mais de nós do que nós até podemos imaginar, mas Ele quer assim mesmo. Ele quer muito mais de nós do que você pode até achar que não tem como dar, mas você tem como dar, porque Ele te fez para isso. Ele te fez com esse propósito. Ele te fez com o propósito de você se entregar a Ele totalmente. Totalmente. Porque quando nós alcançamos, amados, esse propósito de Deus, quando nós alcançamos isso nas nossas vidas, nós alcançamos aquilo que Deus buscou para nós. Na continuação desse livro de Efésios, no capítulo 4, quando ele termina, que ele diz, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ele diz, e o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Aleluia, aleluia. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, queridos. Que nós não sejamos como crianças, mas que nós possamos crescer, para que cada um, juntos, crescendo, nós possamos nos edificar em amor, e à medida que cada um faz a sua parte. Por isso que a igreja foi feita para ser igreja, para estar junto, para estar unido, para estar vivendo esse propósito que Deus nos criou para viver. Amém? Aleluia. Por isso essa mesa. Por isso aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso estamos aqui. Por isso celebramos. Amém? Por isso celebramos. O grupo de louvor pode vir aqui acima. Aleluia. Aleluia. Por isso celebramos. Você não pode esquecer, querido, quem você é. Amém? Você um dia, antes de você nascer de novo, você era pobre, cego e nu. Mas você hoje, queridos, faz parte da realeza. Você hoje faz parte da realeza. Você hoje faz parte da família de Deus. Você hoje faz parte da família do Rei, do Deus, do Criador de todo o universo. Aleluia. Então nós nunca temos o suficiente para dar a Ele em troca daquilo que Ele nos deu. Por isso que a salvação é de graça. Por isso que a salvação é de graça. Nós nunca poderíamos comprar. E se nós nunca poderíamos comprar a salvação, queridos, depois que nós a recebemos, nós nunca teríamos preço suficiente para dar a Deus por aquilo, em troca do amor que Ele tem por nós. Mas mesmo assim, Ele quer tudo o que nós temos, o nosso coração. E Ele não quer que a gente divida isso com ninguém, com nada. Amém? Esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia. Celebrar a ceia. Cirilo, pastor Cirilo. Então, queridos, quando você imaginar, quando você estiver pronto para entender o propósito daquilo que Deus tem para a sua vida, quando você está pronto, quando você estando pronto para entender o propósito daquilo que Deus tem para a sua vida, você está pronto para receber com alegria aquilo que Jesus Cristo fez por você. Você está pronto para receber de uma maneira extraordinária aquilo que Jesus Cristo fez por você. Porque quando você entende aquilo que Jesus Cristo fez por você, você entende, queridos, o propósito da sua vida. O propósito da sua vida, amados, foi voltar àquele lugar aonde Deus tinha nos criado no jardim. Um propósito de reinar e dominar.
reinar e dominar. Esse é o propósito para as nossas vidas. E esse propósito ele não foi perdido, ele foi perdido com o pecado, mas foi resgatado por essa obra aqui. Foi resgatado por essa obra. Amém? Aleluia.